e aí, boas-vindas a vocês. O programa Saúde mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção está começando agora. Não sai daí, envia a tua sugestão de pauta para saudemais@tve.com.br. Vamos conversar com William Martins sobre epilepsia. William Alves Martins é médico neurologista do Hospital São Lucas da PUC do Rio Grande do Sul. É especialista em epilepsia e neurofisiologia clínica pela Cleveland Clinic, nos Estados Unidos. Também é doutor em medicina e ciências da saúde pela PUC Gaúcha e professor de medicina da UBRA. Março Roxo é o mês de conscientização sobre a epilepsia, que afeta 2% da população brasileira e cerca de 50 milhões de pessoas no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Antes de seguir com nossa entrevista aqui no estúdio, vamos conhecer a história da Isabela na reportagem da Simone Feltes. Não sou normal, nem quero ser. A Isabela faz questão, não se preocupa com padrões. E olha que a infância e a adolescência dela foram difíceis com a epilepsia. Emocionada, ela agora está há 3 anos sem medicações e sem crises. Eu tô bem, eu tô feliz. Tinha coisas que tu gostaria de fazer e que hoje tu tá realizando? Eu tinha medo de pintar o cabelo. Hoje eu pintei, eu pinto o cabelo agora. Saí sozinha, sem a mãe. Dormi sozinha. Foi ainda bebezinha, com 2 dias de vida, que a Isabela teve a primeira convulsão. Mas as crises só começaram mais tarde. Acho que uns 3 meses antes dela completar os 6 anos, ela teve a primeira crise. Aí ela teve uma convulsão daquelas de te deixar, assim, desesperada, de amolecer, cair. Daí a gente viu, bom, agora vai começar. Era uma coisa forte, sabe, de dar crises. Ela teve uma vez que ela ficou catatônica, 5 minutos catatônica, que eu tive que... Imagina, uma semana eu tive que ensinar ela a fazer tudo. Tomar banho, ir no banheiro. Ela não lembrava nem do nome das coisas que ela comia, nem das coisas que ela gostava de comer, nem como vestir uma roupa. Eu tive que ensinar tudo, e ela já tinha, acho que uns 16 anos. A pessoa que tem epilepsia e as pessoas em volta que tratam, que cuidam uma pessoa com epilepsia, passam trabalho. Em mais de 30 anos, foram vários tratamentos da doença. O Tegretol que ela tomou primeiro, foi a primeira medicação que ela usou, ele inibia muito o crescimento dela. Então, ela tomou durante quase 12 anos ele. O pé dela é pequenininho, ela calça 34 para o tamanho dela. Ela tem problemas no tornozelo, ela tem problema no tendão, joelho, porque a estrutura dela embaixo é pequena, não cresceu. E isso tem a ver Porque com a medicação. com a medicação. Ela passou muito trabalho. O ácido valproico também, ele é um medicamento maravilhoso para epilepsia. Muito bom. Mas ele é uma droga terrível, porque tudo que é problema, tudo que é infecção urinária, pulmonar, ele vira um horror. Ele vira pneumonia, ele vira uma infecção urinária daquelas que tem que baixar o hospital, se tu não cuidar. A trajetória de Não, vocês nesse sentido foi de cuidar da epilepsia e de tudo que vem com o é de tratamento 8 a dela. 80. Sim, sim, tudo. Também não foi fácil na escola. A Isabela parou de estudar no 7º ano. A epilepsia dela é na área da memória. Então, assim, ó, a Isabela, se tu chegasse para ela e começasse a conversar com ela sobre a matéria, ela te respondia tudo. Ela sabia tudo. Mas se tu desse para ela uma folha com tudo escrito, mandasse ela ler, e ela começasse a ler, porque estava lá em cima,
Quando ela chegasse embaixo para ela responder, ela já não lembrava mais o que ela tinha lido. Eu consegui segurar ela aquele ano até o meio do ano. Ela entrou numa crise que ela gritava dentro do colégio. Eu tive que tirar. A neurologista disse, tira ela da escola. Tu tá deixando ela vai entrar numa crise, ela vai começar a ter convulsões que tu não vai segurar mais. Tive que deixar ela acalmar a cabeça, eu tive que deixar ela se acalmar, ela se tranquilizar, e agora sim ela está pensando em escola. A Isabela trabalha com a mãe no artesanato para o sustento da família. Eu faço gesso, pinto santinha, Nossa Senhora, gesso. É terapia mesmo, eu gosto. Penso em outras coisas. E sobre voltar a estudar? Bom, as duas já têm um trato. Ela me fez prometer uma coisa, que quando ela fosse fazer a faculdade eu tinha que fazer junto. Tá feito, então. Tá registrado agora. É isso mesmo, Isabela? Nós vamos ter que fazer junto a mesma faculdade. Então, ela aceitou fazer pedagogia, porque eu sou professora, eu tenho a formação de professora, né? Então tá, então agora Então tá, apertem então as vamos mãos aí, agora aqui, as duas apertem as mãos aqui. Essa aqui, ela é canhota. A mão dela, a mão direita dela é a outra. Compromisso selado, então. Agora tá, Compromisso todo mundo selado. viu agora. Bom, William, na história da Isabela, que a gente viu agora na reportagem da Simone, a gente vê uma luta pela autonomia. Acho que é isso que a gente pode, de certa forma, resumir a história de vida que perpassa a história do problema com epilepsia que ela tem. Tudo bem? Vamos conversar, então, sobre isso. Bem-vindo aqui. Tudo bem, Patrícia? Realmente, assim, obrigado pelo convite, né? Acho importantíssimo a gente estar conversando sobre epilepsia. Normalmente, a epilepsia é uma doença que as pessoas colocam embaixo do tapete, escondem, né? Muitas pessoas com epilepsia têm medo, assim, do preconceito, do que as pessoas vão pensar se eles souberem que tem epilepsia, né? Muito importante estar aqui conscientizando a população. E a história da Isabela é realmente muito emocionante, né? É uma história inspiradora, assim, porque ela conseguiu várias coisas, né? Apesar de todos os desafios da epilepsia, né? Ela está agora até sem crises, né? E a epilepsia, eu costumo dizer que é uma doença cruel, porque uma das primeiras coisas que a epilepsia toma é o senso de nós mesmos, né? Nosso senso de independência, a nossa autonomia, como tu falaste, né? Porque a epilepsia, ela pode ocorrer a qualquer momento. Então, a pessoa está altamente vulnerável a ocorrer uma crise epiléptica, às vezes nas situações constrangedoras ou até mesmo perigosas, como nadando, dirigindo. Então, a epilepsia ela tem esse fator assim de roubar a autonomia, uma das únicas doenças que, a partir do diagnóstico, ela já consegue roubar a autonomia. Sim, porque ela não consegue, ela disse, né, que ela não conseguia ficar sozinha, ela não conseguia fazer coisas que todas as mulheres fazem, ou algumas fazem, como pintar o cabelo, né? É diferente a epilepsia da infância e na vida adulta? É diferente, sim, né? A epilepsia é uma doença caracterizada por crises epilépticas recorrentes. Então, o cérebro da pessoa que tem epilepsia, ele aprende a gerar crises epilépticas. Então, o que caracteriza a doença, né, espontaneamente. Todos nós podemos ter uma crise epiléptica, basta ter um cérebro. Essa crise epiléptica, ela ocorre por algum desarranjo elétrico, alguma instabilidade elétrica que leva a um excesso de excitação que gera a crise epiléptica. As pessoas que têm epilepsia da infância, né, as crianças que têm epilepsia na infância, né, muitas vezes têm alguns tipos de epilepsia que a gente chama que são maturacionais. São tipos de epilepsia como a epilepsia autolimitada da infância, né, que antigamente a gente chamava de epilepsia benigna da infância, que muitas vezes assim, a criança tem algumas crises, mas que essas crises não atrapalham tanto o desenvolvimento e, ao mesmo tempo, podem parar na adolescência. Já na epilepsia do adulto, a gente vê muito mais o que a gente chama de epilepsias focais, que são epilepsias que estão associadas com algum tipo de machucado no cérebro, algum tipo de machucado como um trauma, um acidente vascular cerebral, alguma coisa causou uma instabilidade elétrica em alguma região do cérebro que gera essas crises epilépticas. Uhum. A gente viu ali na história também da Isabela que em alguns momentos da vida a mãe dela relata que ela teve que reaprender a fazer assim as coisas básicas. Então, como é que a epilepsia pode afetar a vida de uma criança, de um adolescente e na vida adulta?
Perfeita pergunta, Patrícia. A epilepsia, na infância, em algumas crianças, ela pode desenvolver quadros gravíssimos, que a gente chama de encefalopatias epilépticas, nas quais a epilepsia ela causa um sequestro do desenvolvimento da criança, fazendo muitas vezes até que a criança tenha uma regressão cognitiva e motora. Então, a criança que conseguia segurar a cabecinha não consegue mais segurar, que conseguia falar palavras e formar frases, deixa de formar frases. Essas encefalopatias epilépticas, em especial a síndrome de West e Lennox-Gastaut, elas podem gerar consequências para o resto da vida, se demoram muito tempo para serem diagnosticadas. Já nas epilepsias focais dos adultos, por exemplo, vai depender muito da região do cérebro que está afetada. Por exemplo, ela cita ali algumas alterações de memória, sim, alterações do hipocampo. Pessoas que têm epilepsia de lobo temporal, é uma região que fica bem dentro do cérebro, atrás das têmporas, ela contém os hipocampos, que são as regiões da memória. Então, pessoas que têm esse tipo de epilepsia, como parecia ser o caso da Isabela, elas têm uma tendência a ter mais problemas de memória, porque aquela região é a região da memória. Então, quando a gente fala de epilepsias focais dos adultos, a gente está falando realmente de qual que é a função daquela região. Então, isso vai variar bastante de pessoa para pessoa, é muito individualizado. Não necessariamente a pessoa vai ter que reaprender algumas coisas, mas ela pode ter alguns tipos de dificuldade, por exemplo, dificuldade de atenção, em pessoas que têm epilepsia de lobo frontal, que fica aqui na frente. Então, vai variar bastante de pessoa para pessoa. Por isso que muitas vezes também é difícil os médicos que não trabalham muito com epilepsia acessarem esse tipo de sintomas, porque eles não estão acostumados a pensar nesse tipo de disfunção, em especial, para que a gente possa abordar. Sim. E como é que a epilepsia ela é diagnosticada? Ela precisa ser diagnosticada na infância, necessariamente? Como é que funciona? Ótima pergunta. Não, ela pode ser diagnosticada em qualquer momento da vida, inclusive. A gente tem 2 picos de incidência, um no primeiro ano de vida, em crianças, e um depois dos 60 anos. Mas a gente pode desenvolver epilepsia em qualquer momento da vida. Isso porque a gente pode ter um machucado no cérebro, alguma coisa alguma lesão, como um tumor, um próprio trauma, etc., que causa esse desarranjo elétrico. Então, pode ser em qualquer momento da vida. Tem pessoas que têm uma lesão no cérebro 10, 15 anos antes da primeira crise epiléptica. Então, isso faz com que a gente possa fazer o diagnóstico em qualquer momento. O diagnóstico da epilepsia ele é feito quando a pessoa tem 2 crises epilépticas, pelo menos, separadas por 24 horas. Como eu falei, o que caracteriza a epilepsia é a chance dessa pessoa ter crise de novo. Então, uma pessoa com uma crise só, ressonância normal e eletrocefalograma normal, a gente diz que ela ainda não tem epilepsia. Ela tem que ter outra crise, ou tem que ter anormalidade em um desses exames para que a gente possa fazer o diagnóstico. Então, a gente junta esses aspectos, tanto o aspecto de conversar com a pessoa e ver como é que foi a crise, quanto os exames complementares. E além dos medicamentos para a epilepsia, também existem terapias, opções não medicamentosas, que podem ser aí uma linha auxiliar? Existem sim, Patrícia. Existem terapias, por exemplo, terapias de dieta, terapias nas quais uma dieta ela pode diminuir a atividade elétrica cerebral e ajudar esses pacientes. Por exemplo, a dieta cetogênica, que é uma dieta rica em gordura, com baixíssimo índice de açúcar, ela pode controlar a atividade elétrica cerebral, em especial em crianças. Além disso, outros tipos de dieta, como a dieta de Atkins, que é uma dieta rica em proteína, que também é de baixo teor glicêmico, a dieta do Mediterrâneo, também existem evidências que eles podem ajudar no tratamento da epilepsia. Eles não chegam a substituir os remédios, mas eles ajudam e, por vezes, até fazem com que a gente não precise adicionar algum outro remédio ao tratamento dos pacientes. Outras coisas que a gente pode fazer também são a neuromodulação, ou seja, a gente fazer algum tipo de atividade elétrica que faça com que a pessoa tenha menos atividade epiléptica no cérebro dela. Um exemplo é o estimulador do nervo vago, que é um marca-passo que a gente coloca aqui, estimula um nervo no pescoço e diminui a atividade elétrica cerebral, em especial para pessoas que não respondem a remédios. E até mesmo a gente pode fazer cirurgia, que é o que eu trabalho bastante ali no Hospital São Lucas da PUC e também no Hospital Santo Antônio da Criança. As pessoas que não respondem, aquele 1/3 que eu comentei, que não chega a ter o controle satisfatório das crises com os remédios, em especial, assim, usou 2 remédios, não precisa ser em conjunto, usou 2 remédios e não conseguiu o controle das crises, a gente pode considerar esses pacientes para serem avaliados para ver se a cirurgia é uma opção de tratamento para eles. Ali a gente recebe, aqui a gente recebe, no nosso grupo, recebe
pessoas de todo o Brasil. A gente recebe pessoas do Norte, Nordeste, a gente recebeu até mesmo pessoas, crianças do Chile, né, que vieram fazer investigação e, eventualmente, fizeram cirurgia aqui com a gente, né. Então, existem muitas portas terapêuticas que podem se abrir também, né, além do tratamento medicamentoso. Tudo depende, claro, da condição da pessoa e do tratamento da epilepsia individualizado. Sim, do acesso, né? Enfim. Exatamente. Existe também, eu não sei se é também do seu campo de pesquisa, mas medicamentos, ou eu não sei como é que é o termo certo, para o canabidiol, por exemplo, que também está sendo usado em algumas necessidades, né? Como é que funciona, o que é que o senhor sabe? Essa é uma pergunta que todos os pacientes com epilepsia, assim, vêm no consultório perguntar, né, posso usar canabidiol? Né, tu acha que tem indicação? Substitui os remédios? Como é que é? A verdade é a seguinte, o canabidiol, ele funciona muito bem, né, mas ele funciona como um remédio, né, nem mais nem menos natural como que os outros anticonvulsivantes. É um remédio a mais, né, mas quando ele funciona é fantástico, né. Antigamente, quando surgiu o canabidiol, há uns 10 anos atrás, mais ou menos, era uma menininha que tinha uma síndrome chamada síndrome de Dravet, a Charlotte. Ela usou no Colorado e ela tinha 20, 30 convulsões por dia, né? E ela usou, ela ficou praticamente livre de crises, né? Diminuiu os outros remédios, quase suspendeu. Então, quando começou, a gente não sabia quais os pacientes iam se beneficiar, então a gente acabava prescrevendo para várias pessoas. Até mesmo ali durante a minha residência no Hospital São Lucas, da PUC, a gente prescreveu para várias pessoas, assim, sem saber muito bem se ia ou se não ia adiantar, porque elas tinham epilepsias muito graves, né? Hoje a gente sabe que existe um perfil de pacientes que responde muito bem a esse remédio, e existe um perfil que não vai responder tão bem. As pessoas que melhor respondem são, na verdade, são crianças com síndromes específicas. Essas síndromes são a síndrome de Lennox-Gastaut, síndrome de Dravet, como eu falei anteriormente, esclerose tuberosa, além de alguns tipos também de encefalopatias epilépticas, aquelas doenças graves, né, que as crianças podem perder parte do desenvolvimento. Para os outros tipos de epilepsia, o canabidiol, infelizmente, já não funciona tão bem, né? E outra coisa muito importante dizer é que ele não substitui os outros remédios, né? Ele é um adjuvante, assim, né? Eu não tenho pacientes que utilizam só o canabidiol, embora eu tenha vários pacientes que usem o canabidiol, né? Então, ele ajuda bastante. Muitas vezes, ele acaba nem ajudando tanto no controle das crises, mas deixa as crises mais fracas, ou a criança ou a pessoa fica com a atenção e o cognitivo um pouquinho melhor, né? São coisas adjacentes que fazem com que a gente até mantenha o uso do remédio, né? Ao invés de tentar substituir ele por outro. Sim. E, doutor, efeitos colaterais dos remédios, isso também, de repente, pode assustar, né? Uma mãe, um pai que vão iniciar um tratamento para o seu filho, né? O que a gente pode saber sobre os efeitos? Perfeito. Os efeitos colaterais dos anticonvulsivantes são alguns dos remédios em medicina que a gente tem que tomar mais cuidado, né? Eles têm vários efeitos colaterais, né? Eles podem afetar diversas regiões do corpo, como fígado, pele, etc, né? Então, até por isso, a gente inicia eles bem devagar, né? E a gente vai subindo devagarinho até chegar numa dose terapêutica, para a pessoa poder se acostumar, para o cérebro poder se acostumar também. Apesar disso, hoje a gente tem opções que são ótimas, né? A gente tem remédios mais antigos, são a grande maioria disponibilizados pelo SUS, como eu falei antes do ácido valproico da carbamazepina, né, que hoje, se a gente tem opção, a gente troca para medicamentos um pouco mais modernos, que têm a mesma eficácia, mas que têm bem menos efeitos colaterais, né? Então, o que eu digo para o pai, para uma mãe, para a pessoa que vai iniciar o tratamento para epilepsia, é que, boa parte das vezes, os efeitos colaterais são só no início do tratamento e eles diminuem conforme o tempo, além de que, quando a gente começa devagarinho, eles tendem a ser bem a menos, né? Então, tem várias opções e a gente pode ver conforme o perfil da pessoa, como é que a tolerabilidade, o que a pessoa vai fazer e assim por diante, né? Se é, por exemplo, uma mulher quer engravidar, né? A gente usa vários desses fatores, né, para a gente escolher o melhor remédio que vai ser para a pessoa. Tá certo. E o que familiares e amigos devem saber sobre como ajudar alguém que está em crise e que tem epilepsia? Perfeito. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, né, a gente vê muito na mídia, assim, tem muito a questão da convulsão. A convulsão é um tipo de crise epiléptica, né? Nada mais é do que o tipo de crise epiléptica mais grave, que a atividade elétrica cerebral pega todo o cérebro e a gente tem uma atividade motora muito intensa, né? A gente tem contrações musculares muito fortes. Então, até por isso, ela é muito mostrada na mídia e é o que fica gravado na cabeça das pessoas sobre o que é a epilepsia, né? Então, muitas vezes a gente tem crises mais leves, né, que acabam sendo não percebidas, né? Porque a gente pode ter uma variedade de crises epilépticas tão grande quanto o tipo de funções cerebrais, né? A gente tem visão, tem audição, tem pensamento, tem diversas coisas, né?
Então, a primeira coisa que a gente está diante de uma pessoa com convulsão, que tem que fazer, a primeira coisa, por mais difícil que pareça, é manter a calma. Então, a gente mantém a calma, assim, a gente afasta os objetos da pessoa, afasta os móveis, deita a pessoa de lado, né? Coloca um coxinho ou mesmo uma roupa assim embaixo da cabeça da pessoa para que ela não se bata durante a crise, né? E absolutamente de jeito nenhum a gente coloca alguma coisa na boca da pessoa, porque existe um mito, né, que a pessoa com epilepsia, quando ela tem essas crises de convulsão, ela vai acabar engolindo a língua, que vai obstruir a via aérea. Isso é o que é um mito, né? Isso não acontece, né? Mas o que acontece é o seguinte: quando a gente bota uma coisa na boca das pessoas que estão numa crise, estão sem controle motor naquele momento, primeiro, elas podem quebrar o dente, podem se machucar, né? Ou até mesmo, se as pessoas colocarem a mão, né, os dedos, eles podem perder os dedos, né? Podem ser mordidos, né? Então, a gente coloca a pessoa de lado e conta no relógio. Se a crise dura mais do que 5 minutos, daí a gente liga para o SAMU e chama a emergência, né? Leva a pessoa para uma emergência, né? Isso a gente faz para a maioria das crises, né? Mas, por sorte, 98% das crises vão durar até 2 minutos, né? Então elas vão passar relativamente rápido, embora aquele momento pareça ali para o familiar e para quem está vendo, né, marcante, angustiante, parece que durou horas, né? Existe mais algum mito comum que dá para a gente desmistificar sobre a epilepsia, além desse, né? Infelizmente, assim, existem muitos mitos, né? A própria palavra epilepsia, né? Ela vem do grego, que significa vir de cima e pegar, né? Então, a pessoa que tem epilepsia, né, já tem esse mito meio sobrenatural desde o início da doença, né? Então, como ser possuído, né? Ou coisa do tipo, que muitas sociedades viam como algo com conexão para Deus, e ao mesmo tempo outras viam como possessão ou uma punição por alguma coisa, né? Então, os mitos da epilepsia são vários e muito variáveis, né? Por exemplo, epilepsia contagiosa. Não, a epilepsia não é contagiosa, né? Qualquer um de nós pode ter epilepsia, mas a epilepsia não vai passar de uma pessoa para outra, né? É uma questão individual. Mulheres com epilepsia não podem ter filhos, né? Como eu falei, né? Não, é um mito. As mulheres com epilepsia podem ter filhos, né, se caso queiram, né? E as gravidezes delas são tão bem-sucedidas quanto as pessoas sem epilepsia. Só tem que contar para o teu médico, né, que tu quer engravidar, a gente faz os ajustes medicamentosos, né? E ela começa tomando vitaminas, como o ácido fólico, né? Outro mito é que pessoas com epilepsia não podem estudar, não podem trabalhar, não podem dirigir. As pessoas com epilepsia podem o que elas quiserem, desde que as crises delas sejam controladas, né? Esse é o fator mais importante, né? Existe muita gente muito boa, genial, que tinha epilepsia e a gente não sabe. Vou dar alguns exemplos aqui. Machado de Assis, Dostoiévski escreveu uma parte no livro O Idiota só sobre como é que eram as crises dele de lobo temporal, uma passagem muito bonita, sabe? São pessoas absolutamente talentosas, né? O Elton John, algumas fontes até citam Isaac Newton. Então, essas pessoas, elas não só foram além, né? Foram além porque conseguiam, né? Apesar da epilepsia, mas por causa dela, né? Uma história de superação, né? Por causa dela, eles conseguiram vencer tudo isso, né? Suplantar e foram para frente, né? Se dedicar ao seu talento, às suas pesquisas. E Exatamente. agora mesmo a Isabela vai fazer faculdade. Exatamente, né? vai voltar a fazer faculdade, vai estudar, né? Conseguiu fazer o artesanato dela. Então, assim, a pessoa com epilepsia, ela pode fazer o que ela quiser, né? Ela só tem que saber, assim, o que se fazer no momento de uma crise, tomar o seu medicamento, se cuidar e dormir bem, fazer exercício, né? E daí o resto é a escolha dela, né? A primeira coisa que a gente faz no tratamento para epilepsia, que eu gosto de fazer, é devolver a autonomia para o paciente, assim, dizer para ele, olha, a epilepsia existe, né? Ela está no teu cérebro, não é tu que controla, a gente não tem esse controle, né? Mas a gente pode controlar ela de modos indiretos, né? Então, assim, tu vai assumir esse papel, né, de tomar o remédio, de se cuidar e, ao mesmo tempo, daí de viver a vida que tu queira viver. Não deixar a doença te limitar, né? Porque é assim que a doença ela nos pega, né? Quando a gente cria os nossos próprios muros. E os muros da epilepsia são invisíveis, né? A gente tem agora a campanha, então, do Março Roxo também, né? Para ajudar para quem tem dúvidas, procurar informações corretas, né, doutor, também. Exatamente. O papel da mídia, o teu, Patrícia, é maravilhoso nisso, né? Porque o primeiro passo para a pessoa com epilepsia ela poder ter uma vida boa é a gente educar as pessoas, as próprias pessoas com epilepsia e o resto da população, né? Sobre essa doença que, ao mesmo tempo, para mim, eu acho tão fascinante e tão estigmatizada, né? Então, somente a mídia mesmo para conseguir abrir essas janelas e limpar a poeira desse cômodo, por vezes,
velho, né, onde estão guardadas assim doenças como a epilepsia e algumas outras, né, cercadas de preconceito. Então esse papel que vocês fazem aqui é essencial, né, e o Saúde Mais de vocês com certeza cumpre o seu papel quando se presta a comunicar essas doenças, né, de maneira com que a população possa entender. Tá certo. Então, a gente vai agradecer a tua presença aqui nos estúdios da TVE, doutor William. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, Patrícia. Muito obrigado. Até mais para todos. Então tá aí, o Saúde Mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção vai ficando por aqui. Te cuida até semana que vem.